Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmom. Salmom gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de São Mateus começa com a genealogia de Jesus, que ele apresenta como sendo a origem de Jesus. A origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A genealogia nada mais é do que uma lista descritiva da sucessão das gerações. E é uma lista feita pelo evangelista, neste caso aqui Mateus, também Lucas tem uma um pouco diferente, se presta a demonstrar que existe uma continuidade na história. Na Igreja Católica nós temos uma bonita tradição de elencar os papas que se sucederam desde Pedro até o Papa Francisco. Nós temos esta lista e temos até a história. Isso é muito significativo, mostra que a Igreja Católica é uma continuidade com a missão do apóstolo São Pedro. Já mostramos que não houve nenhuma lacuna, nenhuma descontinuidade. Neste caso aqui, nem mesmo quando houve o exílio da Babilônia, onde a gente poderia dizer que houve uma interrupção do reinado em si. Do reinado, sim, mas não da descendência. É interessante, aqui se menciona uma certa divisão de Abraão até Davi. Davi não foi o primeiro rei. O primeiro rei foi Saul, mas Davi foi aquele que representou
uma verdadeira ação de Deus que merece entrar para a história como sendo o reinado de Deus através de um servo, de um escolhido, de um ungido. Depois de Davi até o exílio da Babilônia, quando há então uma lacuna, digamos assim, da expressão do reinado. E depois do exílio da Babilônia até Cristo. Este número 14 é uma certa separação em 3 grupos de 14. Tem algumas hipóteses a respeito disso. A mais provável é que o evangelista, ao buscar na sua fonte a sucessão, ele encontrou o número 14 entre Abraão até Davi, e ele quis reproduzir isso nos seguintes grupos, para demonstrar que nesta continuidade o Cristo é o único, que nenhum outro poderia ser considerado o Messias, o esperado, porque ele está como que numa sequência lógica. O número 14 poderia ser isso. Alguns acreditam que poderia ser uma soma feita a partir das letras do nome de Davi. Muito particular, muito técnico isso aqui, mas é uma hipótese também. O fato é que ele faz questão de dizer que são 14 gerações entre cada um desses acontecimentos ou dessas pessoas. Também é curioso que nesta genealogia entre Jorão e Osias, historicamente tenham sido deixados de lado 3 reis: Ocosias, Joás e Amazias. Mateus seguramente queria atingir o número 14, e com isso essa omissão cria o número 14, e que depois também tenha deixado de lado exatamente os reis que são os considerados 3 reis malditos. Então há um trabalho de Mateus dentro desta genealogia. Uma outra coisa muito significativa nesta genealogia é a presença de mulheres que entram de uma certa maneira como coadjuvantes, de uma maneira um pouco estranha, mas que tem lá a sua finalidade de serem mencionadas. Então, uma particularidade relevante é dada pela presença de 4 mulheres. Dizemos 4, mas na verdade são 5, porque a última delas é Maria. 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias. Não aparece o nome, mas nós sabemos que é Betsabeia. É mencionada como a mulher de Urias, a mãe de Salomão. É surpreendente não se tratar das célebres mulheres antepassadas, como Sara, Rebeca, Raquel. Não se menciona a mulher de Abraão, a mulher de Isaac, mas as mulheres mencionadas têm em comum o fato de terem entrado como mães na trama da transmissão da promessa divina de maneira surpreendente e inesperada, como também vai acontecer com Maria. Digamos, são todas mulheres que aparentemente não deveriam estar na lista e por alguma razão particular acabaram fazendo parte dela. Podemos esmiuçar um pouquinho mais isso. Tamar forçou Judá a torná-la mãe. Gênesis 38, de 1 a 30. Raabe era uma mulher pagã, prostituta de Jericó, que favoreceu a ocupação da cidade pelas tribos de Israel e passou a fazer parte deste povo. Josué 2, de 1 a 21. O livro de Ruth narra que esta mulher, Ruth, do povo de Moabe, teve a feliz sorte de tornar-se antepassada de Davi. Betsabeia
torna-se mulher de Davi. A mulher de Urias torna-se mulher de Davi e, portanto, mãe de Salomão, através de um episódio obscuro de adultério e homicídio. 2 Samuel, no capítulo 11 e 12. Então, de uma certa maneira, através dessas mulheres, fica claro que esta obra de salvação não acontece pelas razões humanas puramente, mas por intervenção divina. Mesmo sendo esta intervenção de maneira inesperada e até inusitada, como o caso de Betsabeia, que se aproxima, que faz parte então desta genealogia por conta do adultério e do homicídio de seu marido. Então não foi a necessidade biológica da natureza, mas a graça de Deus imprevisível que estava na base da história da promessa. Também Maria encontra lugar nesta lógica divina, o que vai ser explicado logo depois da genealogia, quando Mateus diz que o nascimento de Jesus foi assim. Maria estava prometida em casamento a José e antes de coabitarem, se encontrou grávida pela ação do Espírito Santo. Então também em Maria será a intervenção divina. Estas mulheres entram assim, se tornam mães de Israel de maneira inusitada, imprevisível, para mostrar que a intervenção de Deus não depende das capacidades humanas e que Deus tem seus planos próprios. Depois nós observamos que nesta genealogia existe uma quebra surpreendente, porque a lógica introduzida na genealogia, preparando o nascimento de Jesus, a origem mais próxima de Jesus, querendo mostrar que os ascendentes diretos de Jesus estavam nesta sucessão, curiosamente esta lógica estabelecida no começo é quebrada exatamente quando chega nele. Por quê? Tudo começa dizendo lá, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e tudo preparando para que a gente chegasse no finalzinho e chegasse lá, Jacó gerou José, que gerou Jesus, o que não acontece. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. E o episódio seguinte vai explicar isso. José foi quem trouxe essa sucessão davídica e de Abraão para Jesus, mas a verdadeira origem de Jesus não é nem mesmo o povo de Israel. É a ação do Espírito Santo. Então percebemos que por trás dessa genealogia existe uma verdadeira catequese de Mateus que deseja mostrar a sucessão davídica, da qual Jesus realmente podia atender pelo fato da descendência de José. Houve uma continuidade, mas por outro lado, a descontinuidade desta geração, colocando Jesus como totalmente original. Jesus humanamente recebe descendência davídica, mas Jesus, na raiz da sua verdadeira origem, encontra uma descontinuidade. Ele não é filho de José. Ele apenas, na sua encarnação, recebe esta descendência e Mateus deseja confirmar esta descendência davídica, sem, contudo, fazer parecer que se trata de apenas um descendente que foi escolhido por Deus, mas que se trata de um verdadeiro enviado de Deus. Rezemos. Ó Deus, Criador e Redentor do gênero humano, quisestes que o vosso Verbo se encarnasse no seio da Virgem. Sede favorável à nossa súplica,
para que o vosso Filho unigênito, tendo recebido nossa humanidade, nos faça participar da sua vida divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.